Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Colapso e Colírio, o seu podcast preferido! Uhul! Ei, eu cada dia mais colapsado, eu cada dia com menos vontade de estar aqui, eu cada dia sem saber o rumo da minha vida, onde que vai parar. Mas eu estou aqui toda semana com vocês pra gente poder discutir coisas que são importantes e que não são importantes na vida de duas bichinhas brancas, né? E apesar da gente estar meio perdido ainda nesse mundo e tal, etc e tal, uma coisa que sempre me deixa pés no chão, me deixa confortável, é nostalgia. Tu consome nostalgia, hein, Pé? Eu? Consumir nostalgia, vocês consomem nostalgia, gente, porque o episódio de hoje é nostalgia entre colapso e colírio. A gente vai debruçar sobre séries, filmes, o que envolve a nostalgia. Essa nostalgia, ela é comercial também, etc e tal. Então, você consome nostalgia, Pé? Consumo. Eu consumo muito, inclusive. Eu acho que eu consumo, até porque a minha nostalgia, ela não é uma nostalgia que vem das coisas que... A minha nostalgia, ela vem da vontade de viver uma vida que eu não vivi. Eu não tenho muita nostalgia do negócio do... sei lá, tipo, eu gosto de ouvir Britney, por exemplo, mas o que significa que eu vou ficar ouvindo Britney o tempo todo? Sim, claro, tem seus picos. Não, na verdade eu acho que quase não tem picos, entendeu? Porque eu prefiro ouvir o que veio antes dela, de quando eu não era nascido, às vezes, sabe? Ah, legal. Tipo assim, a minha nostalgia, ela vai muito de um lugar... Eu queria ter te perguntado, o que era nostalgia pra você? Sabe, porque, tipo assim, nostalgia pra mim é muito esse lugar do que eu não vivi. Sabe? Tipo, faz sentido, acho que entra nesse A minha mérito. nostalgia é dos anos 95 pra baixo ou dos anos 80, que são décadas que eu não vivi, sabe? Tipo, ontem, por exemplo, eu tava assistindo um filme que contava a história de duas amigas, que estavam nos 30 e poucos anos em 1987. Imaginar como era ter a minha idade em 1937 é um negócio que me deixa curioso. Sim, é interessante essa reflexão. Entendeu? Aí, tipo, gosto. é esse tipo de nostalgia, esse tipo de coisa que eu consumo quando eu penso em nostalgia. Por isso que eu pergunto, o que é nostálgico pra você? Eu acho que nostálgico pra mim é muito da parte da minha infância mesmo. De tudo que eu tive de experiência, assim, quando eu era criança, tive contato, séries, filmes, me transporto também pra estéticas que eu fico... alguma coisa. Pra estéticas que eu fico, às vezes, tipo, meu Deus, que gostoso isso aqui, que delícia ter vivido isso, mas geralmente pelo que os outros também. Ainda mais quando, por exemplo, quando eu assisto High School Musical hoje, me leva pra uma época onde os meus amigos conversavam, que na época que eu era adolescente eu não tinha acesso à Disney Channel, e eu também não gostava muito. Mas só as músicas que eu ouvia naquela época me transporta pra aquela época em que as pessoas conversavam sobre aquilo, e aquela época eu tinha uma visão estética, tipo... de arquitetura, por exemplo, sabe? Bem Boomerang, Zoey 101, essas séries assim, que era bem... Sabe aqueles... Nossa, tô me enrolando, por exemplo, prolixo, mas o que acontece? Nessa época dos 2000, nesse início, tinham aqueles modulados bem característicos dos anos 2000, que era tipo aquelas casas, meio Cribs da MTV, que tu via aquelas casas assim que tinham os modulados de MDF, aí colocava a televisão de tubo ali, sim. e tal, era uma coisa muito bem planejada. E aí sempre quando eu assisto High School Musical, eu me transporto pra cenários assim. Eu fico, nossa, parece que eu tô, sabe? Entra muito nisso, eu acho. É muito doido, então, essa relação, assim. Porque daí eu não sei se quando eu era mais jovem também, tipo, eu não tinha muito acesso a coisas que eram muito do momento, sabe? Porque, Sim. tipo, como eu morava muito no interior e não tinha internet, não tinha parabólica, não tinha TV a cabo. Então, tipo assim, o que eu consumia eram os filmes da sessão da tarde. Eram os filmes que passavam no cinema em casa do SBT. Por isso, quando a gente vai fazer as primeiras fotos do Colapso Colírio, eu usei os batutinhas de referência. Eu lembro. Entendeu? Porque era o que eu assistia naquela época. Nossa, e Sessão da Tarde foi um elemento crucial, assim, né? Acho que na memória dos brasileiros. O quanto que eu sofria, porque quando eu era mais novo, eu era bem gordinho, né? Com 18 anos, amigo, eu pesava 130 quilos. Aí... amigo, eu era bem gordo. Aí, quando eu lembro, nossa, eu sofria tanto, mas ao mesmo tempo eu assistia, porque me ajudava na minha autoestima. O Acampamento dos Gordinhos. Você viu esse filme? Não. Amigo, o passado. Sério, gente, as crianças de hoje, elas não iam sobreviver no passado. Amigo, passava um filme no SBT que era um acampamento pra meninos acima do peso entrarem em dieta. E aí, amigo, é tipo filme americano meio high school, assim mesmo, sabe? Tipo meio comédia de sitcom de cinema. E aí rolava uma batalha, né? Entre os gordinhos, entre os mais magros, o outro acampamento. Aí tinha os meninos acima do peso tendo que se apaixonando pelas meninas. Como é que é a prova
aprovava um roteiro desse? Amigo, eu não sei como que aprovava, amigo. Porque assim, era tão doloroso você sendo um homem gordo com 10 anos assistindo isso. Amigo, era tenebroso, era tenebroso. SBT, né? Sistema Brasileiro de Televisão. Mas eu acho que a Sessão da Tarde e o Vale a Pena Ver de Novo, inclusive, e o fato de uma programação suceder a outra na ordem de programação do dia, marcou muitas gerações. Eu acho muito bacana que até hoje, quando eu escuto a vinheta de Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo, também me transportam pra essa época. Mano, nós tivemos uma coisa muito bizarra, porque às vezes me traz até cheiro. Às vezes eu escuto alguma coisa, eu lembro até do cheiro que eu sentia. Ah, tem essa memória afetiva. Perfumes também trazem muita memória da minha avó, dos meus pais. Isso sempre, 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 sempre. Isso acho eu tenho muito chocante. pouco. Isso eu tenho pouco, porque eu não tenho convívio com a minha família, né? Eu não tenho contato com a minha família. Então, esse tipo de nostalgia é uma coisa que eu não tenho. O que eu tenho muito de novo, é isso, assim, é uma saudade das coisas que eu não vivi, sabe? Tipo, eu lembro quando eu fui morar no... Eu sempre conto sobre a minha ida pro Rio, porque eu acho que a minha primeira ida pro Rio foi lidar com lugares que eu cresci criando imaginário, sabe? Tipo, lugares que eu cresci imaginando como fosse. Por mais que eu visse na televisão, na televisão, Televisão. na televisão, Vai, bicha, continua. Por mais que eu visse na televisão como eram as coisas, eu tinha muito a informação da literatura, né? Então, tipo, quando eu era jovem e eu lia muita literatura nacional, assim, da década de 60, da década de 70. Sim. Era um Rio diferente do Rio que passava na novela do Manuel Carlos, era um Rio diferente do que passava na novela na Sessão da Tarde. Sim, sim. Aí quando eu fui pro Rio, eu fui muito imaginando esse Rio, sabe? Tipo, a minha nostalgia sempre veio dessas coisas mais velhas. Sim, entendi. Tipo assim, se eu fosse dizer pra você quais são os meus álbuns de música favoritos brasileiros, são álbuns da época que eu não nasci. Tá bom. Ok. Sabe? Tipo... Compreendo. Eu acho que é um sentimento muito comum isso. Eu também acho. Eu acho que é frequente super... e eu acho Por isso interessante. que Stranger Things faz sucesso. Sabe? Pior que é verdade. Essa nostalgia do não vivido. Verdade. Uma coisa que eu ia trazer também era... Eu queria falar sobre séries confortáveis que acalmam a gente. Mas antes eu queria finalizar esse tópico sobre saudade estética. Porque, por exemplo, ao longo dos anos, a gente acompanha as mudanças que a Mac vem sofrendo, a McDonald's vem sofrendo, a Pizza Hut vem com branding e tal. E eu lembro, quando eu vejo esses vídeos no TikTok, sempre tem no TikTok, esses vídeos, assim, esses edits de falas de arquitetura, ou coisas que eram antes e não eram mais hoje em dia, que antigamente era muito mais feliz, hoje em dia, sabe, antigamente era mais laranja e tal. E é muito chocante, porque é uma estética muito, muito bonita, e tu bate o olho e te dá nostalgia. E eu acho que é um sentimento de, tipo, de saudade. E o pior é que eu não lembro de ter vivido esses momentos. Mas eu estive lá. Eu estive lá. Eu não sei se eu tenho um negócio do eu estive lá, mas eu entendo essa sensação, sabe? Tipo, é que nem eu falei pro Marcos, na hora que a gente começou, gente, o Marcos tá vestido hoje. Dá uma voltinha, meu colega, dá uma voltinha. Gente, ó. Assim, ele tá vestido igual um pai de família. Que naquela minha época, quando eu era jovem, os pais de família eram pais jovens, né? Sim. Tipo assim, com 26 anos já tinha 3 filhos. Sim. Era o pai de família indo jogar bola, menino, no campo de futebol da Estrada Santo Tomé. Não, meu pai já vestiu esse look, certeza. Certeza que ele já usou. Eu tô usando essa roupinha, porque estamos em época de Círio de Nazaré e eu queria estar em Belém, mas estou aqui em São Paulo. E aí eu tô passando por uma semana de luto, mas tá tudo bem. E aí eu tô usando... Vocês estão sentindo que a energia tá pesada, né? Tá dando pra cortar assim, ó. Não! Não, eu tô triste, acho que eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. No próximo Círio eu vou pra Belém, sim. Mas, enfim, eu tô usando um look bem de pai. E eu gosto de usar essa bermuda com essa camisa justamente por essa... Pra trazer essa volta. Por essa estética. Entendi. Até porque dá um grauzinho a mais aqui, né? O que você escutaria de música agora? O que seu pai escutaria de música agora? Porque eu vejo essa roupa, eu consigo imaginar os discos da minha tia, que era o dia de churrasco na casa da minha tia. Isso nos anos 90. Aí era assim, tipo, o disco do Tunico e Tinoco, do João Carreiro e Capataz, do Leonardo, Leonardo na época ainda, né? Do João Paulo e Daniel, do Zezé de Camargo e Luciano, Rick Renner, Jean Giovanni. O que você estaria ouvindo? O que seu pai estaria ouvindo com essa roupa? O meu pai, ele é uma pessoa, na verdade, né? Mas ele é uma pessoa, tá bem ainda. Mas o meu pai, ele escutava muito rock, assim. Eu acho que eu escutei Scorpions com meu pai. Tá. Meu pai me apresentou Scorpions, eu gostava... Nosso papai é muito eclético também. Quando eu ia pra Mosqueiro, que é um município lá próximo de Belém, que tinha praia, a gente ficava escutando Exalta Samba e Zeca Pagodinho. Eu escutava muito Chico também com o papai. Olha, chique. Bastante. Eu acho que eu só fui ouvir Chico Buarque na faculdade. Não, mentira. Acho que com, sei lá, uns
Eu fui descobrir a existência do Chico Buarque com uns 14 anos. Não, papai... Tinha uma banda que agora eu não consigo lembrar, mas que canta aquela... Mamonas? Não, é aquela que canta Feliz Ira. Aniversário... Ira. É Ira? Feliz aniversário, envelheço na cidade. Papai gosta muito dessa música, dessa banda. Ou Engenheiros do Havaí. Não. Também, eu acho, também. E paralelamente a isso, meu pai me ensinou a escutar música clássica. Tá. Muito. Por isso é enjoadinho. Nossa, tá bom, amigo. Você teve uma boa educação. Meu pai me Ai, você ensinou. ficou com vergonha, mas não, isso é ótimo, amigo. Eu gosto de ter tido, É uma eu criança gosto. de referência. Meu Podia pai- usá-las mais. O meu pai me ensinou a escutar música clássica e quando eu era criança, pra ir pra escola, eles tinham o costume de colocar pra tocar música alta pra gente acordar, era Vozes de Pássaros da Amazônia. E aí, amigo! eu tenho esse CD até hoje que ele me deu de presente, tá quebrado, mas tenho esse CD até hoje, só que eu não tenho o tocador de CD, mas eu vou comprar justamente pra ouvir. Depois a gente tem que fazer um episódio, coloca os recolheiros entre a família funcional e a disfuncional. Nossa, seria bom. Seria bom. Bom, mas eu escutaria mais ou menos essa vibe, esse conglomerado com essa roupinha. Entendi. E você tem saudade dessas músicas? Eu tenho. Sério? Tenho. Ah, eu não sei. Eu acho que eu misturei muita questão política com a família, homofobia, essas coisas. E aí eu parei de ouvir essas músicas do interior caipira, assim, sabe? Esse sertanejão. Até porque o sertanejo pra mim ficou cara de Bolsonaro, pesa né? bastante, Daí realmente. pesa um pouco. Mas ainda assim, por exemplo, tem algumas músicas desse E é gênero. engraçado que você não falou o clichê. O clichê, não é o clichê. Você não falou o regional, né? O máximo regional foi Vozes da Amazônia. Ou a Vozes dos Pássaros da Amazônia. Porque o meu pai eu gostava de ouvir a Fafá, mas a minha mãe nunca foi tanto fã, assim. E eu lembro que quando eu conheci Calypso, não foi pelos meus pais. Foi pela secretária lá de casa quando era criança. Ah, entendi. E aí os meus pais iam trabalhar e ela colocava pra Os fazer pra brancos limpar. não escutam. A minha babá também era branca. Mas acontece que ela era muito mais jovem, né? E aí não era da geração da minha mãe. Minha mãe gostava de ouvir. Mas ela não era tipo de colocar, assim, sabe? Calypso é muito dessa... A mamãe gosta de Calypso, mas enfim. Eu aprendi nessa época. Calcinha preta também. Nessa época era mais ou menos assim. Inclusive, o que eu ia falar? Enfim, não, passo batido, esqueci o que eu ia falar. Mas eu ia comentar sobre essa saudade estética, sobre isso a gente sentir também, acho que as movimentações da cidade. Chegou a retornar pra tua cidade, Natal, alguma vez, desde que tu saiu? Amigo, eu retornei 2 vezes. Retornei uma vez em 2012, que foi quando eu saí do armário pra minha mãe. Vão ter que assistir o episódio 1 pra saber a história. E depois eu voltei em 2021. Quando tava um pouco melhor pra viajar, eu fui visitar minha avó. Porque daí, assim, meu avô me proibiu de voltar pra casa. Quando descobriu que eu era gay. Eu lembro dessa história. Aí eu tive que ficar, tipo, porque eu saí de casa com 18 anos, aí com 20... Aí depois eu fui em 2012, eu tinha 19, aí eu saí do armário. Aí uns 2 anos depois meu avô descobriu que eu era gay e me proibiu de voltar pra casa. Eu fiquei, sei lá, uns 11 anos sem ver minha avó. Nossa, Não, 9 anos. Nossa trajetória foi bem oposta, realmente, né? Muito ruim. A nossa trajetória foi bem oposta. Foi. então Aí, foi graças a muito Deus, o complicada. vai partiu dessa pra uma pior, porque no céu que ele não tá. Ele vai... Não, e aí eu fui visitar minha avó com um ex-namorado e tal. Entendi. Não, Porque eu hoje eu também não falo com a minha mãe, assim, também O que eu ia surtou. falar, eu queria falar de saudade estética, porque de vez em quando eu vou pra Belém e é muito chocante, assim, tu observar as mudanças na cidade, assim, sabe? Tipo, caraca, a minha mãe tinha uma fala muito característica de quando a gente ia pra Mosqueiro ou pra Salinas, que a gente passava na estrada e a mamãe falava Marcos, quando meu pai também é Marcos. Ela virava, Marcos, isso aqui era tudo mato! Olha, agora tem um líder aqui. Líder é um Carrefour da nossa região. Tá bom. E agora tem um líder aqui gigante. E às vezes, mano, eu vou pra Belém hoje, eu tenho essa mesma reação. E é muito engraçado quando tu é criança e tem uma visão de que os teus pais estão acompanhando a mudança da cidade. E outra quando tu realmente está nessa posição agora, sabe? E entra um pouco no mérito também. Acho que a nostalgia pega em várias emoções, assim. Traz alegria e traz muita tristeza. Tá batendo uma trend também agora. É por no TikTok. isso a treta do bar mineiro, né? A treta do bar mineiro, porque... Não é querendo resgatar essa treta, não. Mas a treta do bar mineiro inclusive eu e a Viduca não fizemos pazes, mas a gente se encontrou no The Town no primeiro final de semana. A gente se trocou, assim, que a gente já vai sentar. Mas antecipando a minha visão
Eu acho que porque a minha experiência, não é que ela não foi positiva. Eu tive uma infância feliz. Não tive uma infância feliz. Minha infância foi uma bosta, foi traumática, foi pra caralho. Tipo, assim, mãe, não escuta. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas boas, tem histórias legais, tem lugares legais, assim, sabe? Sim. Aí, só que eu acho que o que pega mais é quando a galera tenta viver essa nostalgia desses botecos, com cara de boteco, que nem era antigamente. Sim. Ai, amigo, tipo, eu não tô com saudade de ser pobre. Porque pra mim, remete direto, tipo, era uma pobreza que era muito latente na minha vida. Eu não tava fingindo que eu era pobre, sabe? É muito interessante essa perspectiva, porque eu tinha visto no TikTok uma vez, de alguém falando assim, porque agora tá muito em alta as pessoas usarem iluminação indireta, luz laranja e tal, que eu acho muito bonito. Mas eu tinha visto um vídeo, e eu caí num lado no TikTok uma vez, que as pessoas estavam criticando o uso dessas luminárias justamente porque essas pessoas eram de regiões afastadas dentro da cidade, e o poste da rua, quando tinha poste, era laranja. E aí quando eles associam muito essa iluminação laranja a essa realidade. E aí tem uma parcela muito grande da população que não gosta dessa estética de iluminação indireta e laranja, justamente por essa recordação. E eu fiquei muito chocado, porque não era uma realidade que eu tinha contato. Eu fiquei, para as pessoas deve ser complicado. Aí tem uma parcela da população que não gosta de luz assim, prefere luz branca mesmo. Eu acho que as pessoas achavam que as pessoas gostavam de luz branca, sim, acho que talvez tenha a ver com essa coisa da pobreza mesmo. Mas é porque é treinado, né? É tipo meio que o modelo Fordismo de trabalho, sabe? Você tem que trabalhar num lugar branco, meio hospitalar, pra você estar o tempo todo alerta. Aí as pessoas, elas têm essa noção de que elas precisam estar alerta mesmo dentro de casa. Eu tinha essa percepção. Bom, pode ser Mas também, porque eu acho que são explicações diferentes. Eu acho que são para o mesmo assunto. Pro mesmo assunto. Sim. Pois é. Ó, tu tinha algum tópico aí? Não, eu quero falar sobre séries confortáveis. Tu tem séries, assim, que te recordam muita coisa? Porque eu só vivo de nostalgia, inclusive... É um pouco problemático. Não, eu não sou muito chegado à série, né, amigo? A gente já teve esse papo. Mas série, filme, jogo... Não, eu tenho filmes. Eu acho que as únicas coisas que me deixam nostálgicos é... Filme. É filme e algumas músicas, assim. Tipo... Sei lá, por exemplo, tem alguns filmes da minha infância. Esse filme dos Batutinhas, o filme do... Divos. Mas não é que eu vou parar pra assistir de novo, sabe? Sério? Por que não? Por que não? É porque não. Tipo assim, os filmes que eu paro pra assistir são os filmes mais de comédia romântica ou de superação gay, né? Então, tipo assim, eu sempre vou assistir, já assisti milhares de vezes um lugar chamado Notting Hill. Entendi. Eu sempre vou assistir milhares de vezes. Tava quase assistindo de novo essa semana Voando Alto, com a Gwyneth Paltrow, que ela é uma aeromoça que ela tenta virar uma aeromoça chique. Entendi. E larga tudo por causa do Marco Ruffalo. Não faça o que nem ela fez. Se for Marco Ruffalo, sim. Acho que esses filmes, assim, sabe? Tipo, de vez em quando eu quero revisitar alguma coisa. Mas, tipo, série, desenho, essas coisas, nossa, eu não consumo, zero. Eu sou suspeito pra falar, porque eu sou uma pessoa um pouco hiperativa, já falei isso em todos os episódios. Mas eu realmente sou. E eu assisto muita coisa, muita coisa. Eu assisto enquanto eu trabalho, eu ouço música quando eu vou... Em todas as horas do meu dia, enfim. Não vou entrar muito nesse mérito, mas eu consumo muitas coisas e de vez em quando, eu já falei até pra ter minha terapeuta essa uma vez, de vez em quando eu não tô numa semana muito boa, eu tenho certeza que é porque eu preciso assistir alguma coisa do meu passado. De verdade. E aí eu preciso assistir alguma coisa. E geralmente eu tenho isso e eu tenho isso também com anime, que às vezes eu tô com uma semana, eu tô há muito tempo, tipo, já tô chegando no meu limite com alguma coisa, aí eu percebo que faz muito tempo que eu não assisto anime. E alguma coisa na estética de animação, de desenho mesmo, me traz muito conforto. Não é estética, amigo. Sabe o que é isso? E isso tem uma coisa... vou ter que pesar o clima agora academicamente. Tem um professor chamado Paulo Sodré, que ele fala sobre isso, que é assim, na verdade... tá molhado aqui, né? A água tá... Ele fala sobre esse conforto, que é assim, na verdade, a infância era aquele momento da vida que, teoricamente, foi o último momento que a gente teve paz plena. Sim. O que é paz plena? A gente não tinha conta, a gente não tinha horário, a gente não tinha compromissos, a gente não tinha uma cobrança profissional. Então, quando a gente vai assistir, tipo, por exemplo, sei lá, se eu fosse assistir um desenho que me acalma, eu assistiria, sei lá, tipo... Charlie Chaplin. Talvez. É da tua época? Brincadeira. Vai, continua. Mas sei lá, daí eu assistiria, sei lá, Ele tipo, tá um pouco Hantaro. doido. Não, mentira. Nossa, Hantaro? Não sei, acho que eu tenho uma ligação fofa com o Hantaro, assim. Fofa, acho que é. Mas, tipo, sei lá, tipo, Ursinhos Carinhosos, tipo, A Menina do Cavalo de Fogo, tipo, essas coisas. Sim. É porque daí, quando você vai assistir essas coisas, você se lembra, a memória afetiva faz você se lembrar daquela paz plena, que hoje, como adulto, você não vai alcançar, é impossível, entendeu? Mas é exatamente isso.
Sim. Tu tá certo em tudo. É exatamente isso que eu sinto. É exatamente isso que eu procuro também, justamente, porque tem alguns momentos que eu só tô muito irritado, eu preciso ficar tranquilo e tal. E aí eu vou assistir. Sim. E aí eu assisto o Naruto, a Batalha Lenda de Aang, que são desenhos. Ontem eu tava meio porra aqui em casa com meu marido, meu esposo, meu namorado. E a gente tava assistindo, eu coloquei pra assistir Looney Tunes, porque eu sou obcecado pelos cenários de Looney Tunes. Eu sou obcecado. Nossa, você me falou essa semana, eu falei verdade, né? Tipo, tem um tom artístico mesmo que acabou. Amigo, é belíssimo os traços. E é muito engraçado quando tu for assistir Looney Tunes, porque os cenários são fixos. Então, tipo assim, eles dão um zoom num cenário, aí vão fazendo, sabe? A filmagem, vão expandindo, vão retornando, porque o cenário é o mesmo, ele é pintado à mão. Então, tipo, não tem muito o que fazer. E aí é lindo. E aí, quando tu vê o zoom, tu vê a textura do pincel ali, eu acho muito. E a combinação de cores que eles têm, eu acho absurda. Eu tava assistindo o episódio de ontem do Coyote correndo atrás do Pernalonga. Amigo, eles fizeram um degradê no céu verde pro branco. Na porra do céu. Tu nunca viu um céu verde. A gente não. O mundo não tem céu verde. E eles fizeram. E a gente, como criança, nem percebe o quão diferente é. E a combinação de cores é absurda. Enfim, eu acho isso fantástico, a combinação de cores. Quando eu falo de Looney Tunes, há um tempo atrás eu tinha até comprado um livro sobre algumas ilustrações deles e como é que eles faziam as formas. Eu deixei em Belém, mas é muito bom. Tem uma coisa da nostalgia que eu tenho, assim, muito, tipo... E principalmente quando eu fui trabalhar na moda... que é essa nostalgia do passado, porque eu tenho a impressão de que às vezes pra gente evoluir no futuro, a gente tem que saber como o bem feito do passado era feito. Tipo, o negócio do fundo, do desenho ser feito à mão, Sim. A combinação de cores, sabe? Tipo, pra gente poder criar, pra gente poder exercitar a nossa criatividade, a gente tem que estudar como essas coisas eram feitas no passado. Não adianta a gente querer, tipo, só simplesmente querer criar um novo, sabe? Pelo menos eu acredito nisso. Não, eu acho que é importante isso também, porque se tu for simplesmente criar por criar, tu vai achar a pessoa mais inteligente do mundo. E tipo assim, não, amor, tiveram outras pessoas atrás que já tinham feito isso. É bom tu pesquisar também pra saber o que já foi feito, pra tu não... Ai, porque eu tirei isso do meu cu. Não, amor, lamento, já fizeram isso antes. Agora, falando sobre criações... Gente, cortando um pouco aqui o assunto. Falando de criação, as pessoas falam do Platão, do Aristóteles. Se eu fosse a primeira pessoa do mundo, eu também pensaria aquilo. Quê? Tu não acha? Não, por que outras pessoas não pensaram? Tudo bem que tem o fato de que eles são homens. Não, a questão não é essa. A questão é que, tipo assim... Ai, ser ou não ser. Se eu morasse naquela época, se eu estivesse vivo lá, eu também pensaria isso. Sabe? Naquela época eu não tinha pensado em nada. Gente, como assim? O Newton... Ai, a maçã caiu. Pô, gente, não precisava ser tão inteligente. Você foi a primeira pessoa do mundo. Entendeu? Não. Não, amigo, que não faz muito sentido. Por que não? Por que foram eles, especificamente eles, não foram outras pessoas? Pois é. Entendeu? Mas tá entendendo que, tipo assim, as pessoas ficam falando, ai, porque o Newton descobriu a gravidade, porque fulano, porque... Gente, desculpa, naquela época tinha, sei lá, 20 pessoas estudando na faculdade. Obviamente, né? Hoje em dia é muito mais difícil tu criar. Sim. Naquela época era muito mais fácil, qualquer um poderia ser, entendeu? Só caiu na mão dele. Tem uma coisa que eu penso que é isso, tipo assim, gente, em 2025, você tentar criar uma coisa do zero, nossa, é muito difícil, e às vezes as pessoas perdem um tempo tentando criar roda e aí inventa, tipo, uma roda quadrada que ela não vai girar, sabe? Nossa, falando de criações que, por exemplo, não deram certo, pensando aqui rápido, teve uma época, não sei se tu lembra, que as produtoras de televisão queriam porque queriam empurrar a televisão 3D, que tu não vê mais nenhuma vendendo, e aquela televisão angular. Lembra daquela televisão que era curva? Tu nunca mais... Não? Não. Mano, tu nunca mais viu ninguém vendendo porra de televisão curva. Eu tive a 3D. Tivesse a 3D? Eu tive a 3D. Gente... Eu tive a 3D, sabe por quê? Porque era TV de mostruário. Sabe que às vezes comprar produto de loja de mostruário, o que fica exposto para as pessoas, é mais barato, né? Sim. E aí a TV que eu tive no meu primeiro casamento era uma Sony 3D que tinha vindo de uma venda de mostruário, de alguém que a gente conhecia. Tipo uma loja de departamento. Amigo, era meio qualquer coisa, assim, sabe? Tipo, e era engraçado que se você colocasse no modo 3D e não colocasse o óculos, você não via nada, porque a imagem ficava assim, sabe? E aí, se você colocasse o óculos, você só via a imagem limpa, mas você não via, tipo, nada de diferente, sabe? Tem algumas criações que a gente não tem por que ter empurrado. Essa porra da televisão, pra mim, foi uma coisa completamente era desconfortável, você não conseguia ficar 2 horas com ele, sabe? Tipo, tinha uma casa de enjoo, eu acho, usando essa porra de óculos na época. Acho que não, assim. E era uma época que eu usava muito entorpecente, né? Então, às vezes, a gente ficava, tipo, doidão, assim, menino. Colocava o óculos e ficava... na frente da TV, sem horas. Mas realmente funcionava o 3D?
Ai, amigo, daí não era o 3D que tava funcionando, né? Era outra coisa, né? Bom, enfim. Vamos dar os créditos certos. Enfim, eu puxando esse adendo pra criação. Mas eu quero falar sobre séries também, porque a gente já falou do episódio de séries, mas é muito foda isso, porque a gente tava comentando agora, por exemplo, eu citei High School Musical como uma série que me transportava. E High School Musical me transfere pra um lugar muito específico, onde por algum momento eu só consigo lembrar de H2O Meninas Sereias, eu consigo lembrar daquela série que falavam do Frutinha, que o Marcos Pigossi fazia, que tinha a Mama Brusqueta. Não sei. A Mamusca. Tinha uma novela que era assim. Ah, tinha da Mamusca. Qual era a novela? Da Cor do Pecado. Da Cor do Pecado. Então, tipo, eu escuto... O Coração. É. Nossa. Amigo, eu escuto... Assim, eu escuto qualquer música, me transporta pra essa época. Minha avó, vale a pena, me lembra de tudo na mesma hora. Minha avó, vale a pena ver de novo. Essa é uma novela pra mim que ela tem gosto de comida. Sério? O da Mamusca. Porque era frio no Paraná, então tem barulho e cheiro de sopa de mandioca feita com costela, com muita gordura, assim, você vê aquela camada de gordura, assim, entre a costela e a carne e a mandioca, você vai comer assim, no frio você vai sentindo a gordura esfriar na sua garganta. Amigo, era essa janta enquanto eu tava passando a Mamusca, porque os meus avós já estavam cedo, 7 horas a janta já tava terminada. Nossa, amigo, isso foi uma experiência muito paranaense mesmo, porque no Pará... Muito! No Pará era quente pra caralho, não era... Eu gostava de tomar sopa, não jantava às 7. Amigo, lá em casa era assim, ó, eu ia pra escola, eu pegava ônibus na rodovia pra ir pra escola, né? Que eu morava no sítio. Daí eu acordava 15:45. E os meus avós acordavam, tipo, do mesmo horário, sabe? Tipo, pra trabalhar... Meu avô não precisava trabalhar, já era aposentado. Mas pra ficar cuidando do café, fazendo as coisinhas dele de velho. E a minha avó fazendo as coisinhas dela de velha. Aí, de velho de roça, né? Sim. Aí... Ela não ia pra frente do quartel, gente. Não. Deve ter ido, que ficou doida depois. Foi na época errada, na verdade. Ela adoraria ter ido, eu acho. Aí, ela... Eu fiz uma piada e ri sozinho, pra mim foi muito boa. Eu lamento. Eu sou meu maior fã. Continua. Foi muito bom o que eu falei. Não, tudo bem, amigo. Aí rolava esse momento, aí tinha esse momento dos meus avós, eles comiam 10 horas da manhã, era o almoço deles, aí entre meio-dia eu chegava pra almoçar, 2 horas eles já estavam tomando café da tarde. 4 horas minha avó já começava a fazer a janta, 6:30 a janta já estava servida. Aí eu era gordinho, por que eu cheguei aos 18 anos pesando 130 quilos? Porque eu comia 2 vezes. Porque essa era a rotina da minha avó. Só que a gente morava num sítio que tinha 2 casas, e aí tinha a rotina da minha tia, que era a mulher do meu tio. A minha tia, ela fazia tudo um pouco depois da minha avó. Então, nos dias que eu não estava estudando, por exemplo, feriado, greve, sei lá, eu almoçava 10 horas na minha avó, 11 horas na minha tia. Eu jantava 6:30 na minha avó, eu jantava 8 horas na minha tia. Entendeu? Eu fazia todas as refeições dobradas. E foi assim durante, sei lá, uns 10 anos. Não, mano, eu acho que eu sempre fui uma criança muito magra. Muito magra. Todos os meus irmãos também foram. E a minha mãe, ela fazia de tudo pra que a gente crescesse. A gente não queria comer. A gente não comia muito, não. Nossa, lá em casa era sempre o problema de comer muito. Sempre fui muito compulsivo com comida. Muito. Não. Bom, que bacana ter falado sobre isso. Não tinha muitos detalhes da tua infância. Eu gostei de saber. Tem, bacana. É que eu falo pouco sobre a minha nostalgia, infância. né? Bom, qual é o teu próximo tópico aí? Eu falei aqui de séries Cara, meu próximo tópico é o tópico triste, né? Vamos tomar uma cerveja, um chá uma antes, água, uma chá, água. Tá, aqui, bora dar um brinde assim? Não, a tapinha. Tapinha, né? E voltamos aqui. Aí a gente já começa a falar... Qual era o teu tópico que tu ia pesar o clima? Amigo, por que nostalgia é uma coisa importante pra você? Além dessa coisa da que a gente falou da conexão com a infância, porque ajuda a gente a descansar, desestressar, assim. Eu não sei exatamente porquê, mas eu acho que me transporta pra momentos de muito conforto. O que tu falou achando agora? Tu falou sobre aquele estilo das pessoas fazerem isso, porque naquela época nostalgia me leva justamente pra esses espaços. Então, High School Musical vai ser sempre o principal, porque High School Musical pra mim é o resumo de nostalgia. Me leva pra época que eu assistia a Disney em casa, depois que eu tive acesso, porque eu tive também. Mas, tipo, aí eu lembro da minha infância, lembro dos meus pais, enfim, é isso, mais ou menos. Lembro da época que eu tinha muitos colegas de turma, assim, sabe, da escola, e do quão gostoso era. Mas eu acho que é interessante. O episódio sobre família funcional, família disfuncional vai ser maravilhoso. Vai ser muito bom. Vai ser maravilhoso. Vai ser muito bom. Porque, olha, gente, a gente inclusive tá usando agora canecas.
aqui na minha casa. E a minha caneca é de Dindo, mais um sinal de família funcional. Não, e aí tem uma história que só ele pode usar, tipo assim, tá escrito na caneca, sabe? Tipo assim. Vou citar. Fui para uso exclusivo do Dindo do Gustavo. Gustavo é meu afilhado, filho da minha irmã mais velha, Camila. Fugiu do céu, o anjinho, e a terra decidiu visitar. Recebeu tanto carinho, nela resolveu ficar. E é isso. É minha. Entendeu? Ele já tomando água nela. Não, a Tá gente tomando não tem água. nada. E eu não tenho nada dessas coisas. E aí, esse aqui já é do Café com Arte, que me deram quando eu fiz aniversário. Um beijo, Café com Arte. Então, eu não tenho nada disso na minha vida. Isso não existe na minha vida. Tipo assim, eu não tenho esses objetos. Eu não tenho objetos de família. Tipo assim, eu tenho... Minha mãe tem essas coisas, mas eu não tenho comigo. Tipo assim, os meus objetos, tipo, são meus quadros e meus livros. Aí eu tenho, tipo, de nostalgia da infância... Uns 3 livros que, tipo assim, eu roubei na biblioteca da escola, sabe? Tipo, os meus amigos, quando a gente era adolescente, essa mania de pegar os livros e não devolver. Aí tem indicatório. Meu amigo, tu é muito... A gente era muito skins, Não, é meu. muito skins e, tipo, do interior mesmo. Muito! Caralho, programação do Diego, bora roubar uns livros lá na biblioteca. Aham. Era tipo assim, e aí a gente ia pro lago da cidade, aí a gente tava no trapiche, que é tipo o negocinho de madeira que fica assim na frente do lago, aí a gente tava no trapiche e ficava lendo Carlos Drummond, Manuel Bandeira, era assim, sabe? Isso realmente acontecia? Amigo, isso realmente acontecia. Ah, então tu viveu o Brasil que tu tava falando que tu não chegou a viver. Como assim? É porque tu tá citando Eu um vivi, exemplo de uma ambientação que pra mim é de décadas, de séculos atrás. Isso, beleza. Aí eu tenho pega o resquício. Eu tenho isso é 2005 a 2008. Aí, tipo assim, beleza, eu tenho essa lembrança e tenho esse livro. Fora isso, eu não tenho mais nada da minha infância, da minha adolescência. Eu não tenho brinquedo, eu não tenho nada de parente, tipo, eu não tenho nenhuma ligação com família. Caraca. Nenhuma, nada. Não, amigo, E aí, tipo assim, aí o que eu ia falar, eu tenho esses livros, então pelo menos tem uns 3, 4 livros que me ligam com a minha adolescência, que eu já tinha, sei lá, 15, 16 anos. Sim. Antes disso, eu não tenho nenhum objeto. Nada. Não, amigo. Tipo, eu não tenho. E o que eu tenho depois é tudo que eu conquistei depois que eu vim pra São Paulo. Tipo, que daí são quadros, são coisas de casa que eu fui conquistando, tipo, com o meu trabalho, alguma coisa. Tipo, ganhei de presente, beleza. Tem recordação de viagem, mas assim, da minha infância, da minha adolescência, nada, absolutamente nada. Nossa, amigo, é muito, muito bizarro isso, porque quando eu me mudei pra São Paulo, eu trouxe uma mala de roupa e outra mala só de objetos. Nossa. Tipo, eu trouxe... Mas assim, também, eu trouxe DVD... A canga, os quadros. Não, esses quadros eu fiz aqui em São Paulo. Ah, tá. Mas eu trouxe meus DVDs, eu trouxe muito CD. Eu tenho muito CD. Você escuta? Não, porque aqui em São Paulo não tem tocador de CD. Tá. Mas em Belém eu tinha. Só que eu deixei lá. Porque ele também não era muito bom, então não tinha por que trazer. Mas eu tenho muito CD. Eu trouxe... Eu tive que comprar uma caixa organizadora nesses comércios assim, daquelas de 30 litros pra colocar as coisas que eu tenho de lembrança, porque tem algumas caixinhas que eu guardo só coisas de lembrança lá. Amigo, eu tô chocado. Por isso que você queria falar de nostalgia, é uma coisa que é muito importante pra você. Amigo, nostalgia, tipo, é uma coisa completamente inerente à minha vida, assim, tipo, eu ando junto sempre, todos os dias. Passado. Todos Eu não os tinha dias. entendido o quão profundo era o assunto pra você. Não, amigo, é profundo pra mim, mas eu também não entro muito nesse mérito, tipo... Mas eu coleciono muitas coisas da minha infância. Eu tenho. Só pra ter uma noção, quando eu me mudei pra esse apartamento aqui, porque eu morava no apartamento de baixo. Mudei pra cá em junho. De lá pra cá, eu abri essas caixas pra jogar fora algumas coisas. Só pra ter uma noção do quão louco eu era, eu joguei fora o primeiro desodorante que eu tive. Não, para. Isso aí já... Sabrina Sato. Cadê a Sabrina? Não, chama Sabrina. Quando eu era adolescente, eu queria muito usar... Quando eu era criança, na verdade, eu queria muito usar desodorante. Porque eu tinha 2 irmãs mais velhas que já eram mais velhas. E como elas eram elas, eu queria ser elas também. Você queria usar mods também? Eu usava. Era muito confortável. Mentira, não. Mas o que acontece? Elas usavam desodorante, eu queria muito usar desodorante também. E aí, quando eu comecei a usar desodorante, pra mim foi o auge, eu lembro disso. Só que eu usava o que a minha mãe comprava. E como eu era uma criança, eu não tinha ainda pelo no sovaco, a minha mãe comprava um rolão pra mim. E eu não queria rolão. Eu não queria rolão. Você queria ser adulto. Eu queria ser adulto. Então, tipo, eu lembro que eu economizei dinheiro e eu fui comprar meu primeiro antitranspirante
que era de espirra, esqueci o nome. De aerosol. De aerosol. E eu comprei, e como foi, tipo, eu era muito criança, eu tinha quantidade de dinheiro pra comprar, eu guardei ele. E foi com ele que você perdeu a virgindade? Foi. Ai, outra coisa. Não, enfim, eu guardava muita coisa. Eu guardo muita coisa. Eu tô chocado. Amigo, eu tenho alguns dentes de leite aí. Que já é meio creepy também, por isso Mas já é American Horror Story, sabe? Ai, não, daí daqui a pouco já tem o espírito, sabe? Ai, falando de dente, vou assistir Sharp Objects, Objetos Afiados da HBO, uma ótima minissérie. Hã? Você assistiu agora por recente? Não, eu já assisti, mas eu tava querendo reassistir. E aí tu falou de dente, eu lembrei que é um caso de assassinato. Pesadíssimo. Muito bom, muito Sua muito cara. bom. Ai, você. Ai, que horror, mano. O que, caralho? Não posso dar spoiler. Deixa. Mas é muito boa a série, né? Acho que eu vou até reassistir, vou colocar na minha lista de volta. Mas enfim, ó, coisas que eu lembro que eu guardo. Eu já fiz muitas coisas, né? Então, eu tenho ainda o terço que eu ganhei da minha Eucaristia, que eu fiz a Eucaristia. Eu tenho carta dos meus amigos que eles já fizeram pra mim. Sei lá. Eu tenho concha de praia, que eu fui pra praia. Isso é crime ambiental. Aquela amiga, né, que já vai pra MP. Deixa passar uma. Bom, enfim, eu até vi o que eu tenho lá, mas até hoje eu costumo guardar. Teve um dia que eu tava morando aqui em São Paulo e o João Pedro, meu namorado, comprou flores pra mim. E eu gosto muito de receber flores. E em contrapartida, o Pedro não é tão fã de receber nem de dar flores, mas esse dia ele me deu. Eu fiquei muito feliz. E chegou numa caixa e eu guardei o envelope que ele tinha feito pra mim. Eu guardo essas coisas. Eu gosto. E eu revisito as coisas depois. Amigo, todos os meus times eu fiz questão de queimar tudo. Tudo! Eu não tenho nada, eu apago foto, eu apago tudo. Não. Tipo assim, acho que o último que eu prometi pra mim mesmo que ia ser amigável e que a gente ia ficar de boa, daí eu não apaguei as fotos, acho que a gente vivemos coisas muito bonitas, mas os anteriores... Nossa, eu apaguei tudo, não tem nada, não tem uma tem lembrança. coisas que eu apago realmente, mas esse de ex, assim, eu apaguei. Amigo, eu tipo assim, a minha primeira viagem pra Europa, eu não tenho as fotos. Jamais, amigo. Eu não tenho essas fotos. Jamais. Eu não Jamais. tenho. Por exemplo, com meu ex-namorado, eu tinha feito uma viagem pra cá, pra São Paulo, inclusive, a gente veio assistir a Lorde. E aí, no Papload, isso foi lá em 2018. Sei lá, acho que 18. E aí a minha irmã morava aqui, a Bianca, Mas e é aí... viciado. Hã? Aquela amiga que pesa! Não, nessa época, eu e meu namorado éramos tranquilos. E aí, todas essas fotos da viagem era eu e ele. Eu e ele. Só que eu queria revelar algumas fotos da viagem. E aí... tinha, assim... Hoje eles somos de boa, mas não é porque somos de boa que eu vou ter foto com ele aqui na minha casa. Então, tipo, quando eu fui revelar as fotos, que eu gosto... Outra coisa, eu amo revelar foto. Fui revelar as fotos dessa viagem e aí eu dava um zoom. Aí ficava só eu e a Bianca. Ou tipo, eu fui no show da Lorde. Aí tem uma foto da Lorde no palco. Não tem nenhuma outra foto minha lá no palco. Que eu não ia revelar foto com ele. Não, mas, eu não enfim. tenho nem os arquivos. Não, eu não tenho nada. Inclusive, eu adoro revelar foto, por exemplo. Eu amo muito. Não, tenho eu pastas separadas. Eu ainda tenho trauma de que eu não gostei de tirar foto. Então, assim, tipo, não tem muita foto minha até 3 anos atrás. Eu não suporto quando eu percebo isso. Tipo, caralho, eu não tenho foto dessa época. Porra, que merda. Por quê? Gente, não entra na minha cabeça. Tipo assim, quando eu tinha 13 anos, foi o auge do WhatsApp, eu acho. Foi quando o WhatsApp lançou, 2012. E aí eu tive o primeiro celular com 13 anos, 13, 12. E tipo assim, naquela época já tinha câmera no celular. Por que eu não tinha fotos? Já tinha Instagram. Eu tive o péssimo hábito de, tipo, conforme os anos forem passando, eu era tão imaturo nessa época, eu ia apagar a minha foto do Instagram. Não tenho foto, não tenho registro dessa época. E são coisas que eu gosto de ter. De vez em quando eu vejo. Tem momentos também, né? Enfim, inclusive fotos e vídeos vai ser um tópico mais lá pra frente. Mas agora eu queria falar sobre reboot de coisas antigas. Acho que depende. Reboot e continuação. Acho que depende. Tem coisa que vai dar certo, tem coisa que não vai dar certo. Tipo assim... Sex and the City and Just Like That. Eu não sei, que eu nem assisti Just Like That. Viu? Pois é. Não. Eu assisti a primeira temporada e não gostei. Eu tentei assistir a primeira temporada, já me irritou logo nos primeiros episódios, daí eu não continuei. Eu tô tentando lembrar alguma coisa que eu achei bom. De And Just Like That? Não, ou de continuação, de reboot, de continuação. Olha, de reboot que eu consigo pensar
Tivemos High School Musical, teve um reboot, inclusive, que, enfim... Foi de lá que surgiu, né? A Olivia Rodrigo, a Sabrina Carpenter, enfim. Ah, é sério? É, amigo. Não sabia. Não, elas eram do elenco de High School Musical. Ai, o mundo Tu não muda. sabia, bicha? Não, ótimo. Tu sabe a briga delas? Sabe da história delas? Ai, não, vou ter que te contar agora, pera lá. Pelo que eu lembro também, passar falando mentira, mas depois a gente vai pesquisar os fatos. A Sabrina e a Olivia eram no mesmo elenco de High School Musical Reboot agora, Tá, que era o a musical. Sabrina era a... Eu não lembro, eu não cheguei a assistir, eu não sei quais são os papéis Tá. das duas. Mas o que eu sei é que a Olivia namorava um outro ator do elenco. A Sabrina foi lá e... Não foi a Sabrina que foi lá. Foi quem? O que acontece? Eles namoravam e a Olivia, na época, ela era menor de idade. Só que no estado que eles fizeram as gravações, era um relacionamento que era permitido. Desculpa, isso é importante. E aí, quando eles terminaram, um mês ou outro depois, ele começou a sair com a Sabrina. Tá. E a Olivia ficou puta e fez o álbum inteiro brigando com a Sabrina e falando mal dele. Que é o Sour, que é o primeiro álbum dela. É falando mal da Sabrina. Nunca ouvi, eu nunca digitei o nome Olivia Rodrigo na busca de nenhum aplicativo de streaming de música. Ah, gente, porque as músicas delas são legais. Não, nada contra, nada Do primeiro contra. álbum, do segundo falaram que é melhor ainda, mas Nada eu não ouvi. contra, nada contra. E a Sabrina, eu não ouvi nada dela além do último álbum. Pois é. A Sabrina surgiu pra falar... Break this. In the fire. Sim, a Sabrina, ela surgiu, inclusive, a primeira música que irritou dela, pelo menos pra cá, na minha bolha, foi uma resposta a Olivia Rodrigo. Expresso. Não, isso foi muito antes, amigo, de Expresso. Entendi. A Olivia pra mim, lançou a Sabrina um álbum. Carpenter é tipo assim, uma cantora aleatória que começou a cantar nos red carpets do VMA. Não, amigo! Eu achava que era isso. Não, primeiro de tudo, a Sabrina fazia uma série da Disney. Entendi, não, agora eu entendi. Ela fez uma série na Disney que era Menina Conhecendo o Mundo, alguma coisa assim, que inclusive tem uns cortes muito horríveis que as pessoas ficam zombando Tá. da atuação, enfim. E aí elas fizeram juntas esse musical, High School Musical The Musical. Aham. E aí... E você que é fã de que tem essa coisa nostálgica com High School, não gostou? Não, eu não gostava nem de High School Musical, amigo. Eu fui assistir High School Musical, a trilogia do filme, morando aqui em São Tem Paulo. 3 filmes? São 3 filmes. São 3 filmes. E o pior é que eu falei assim, eu vou assistir o primeiro filme, porque eu tenho certeza que... Assim, as músicas eram boas, gente, lamenta, as músicas têm músicas boas. E aí, eu não gostava de assistir na época, porque eu achava muito chato. E eu falei, vou dar uma chance. E eu gostei, até porque não tinha como não gostar. Eu bato o olho em todas as cenas, era puramente nostalgia. As casas, me lembra muito MTV e tal. E eu falei, eu gostei do primeiro, gostei do segundo, o terceiro não é bom. Mas os dois primeiros são ótimos. E aí fizeram um reboot, que era High School Musical, The Musical, e as duas estavam no elenco. Entendi. E aí a Sabrina fez uma música resposta pra Olivia. Aham. E uma das músicas da Olivia, ela se chama Favorite Crime, que ela escreveu pro ex dela, falando que ela era o crime favorito dele. Porque na época ela era menor de idade. Pesada! Sendo que na época, no estado que eles namoravam, era permitido. Pelo menos é o que eu lembro da história. Não sei se é verdade. Às vezes eu tenho a capacidade de... Passando pano pra macho, né? Não, eu tenho o costume de... Se eu A não Sabrina sou- respondeu em música? Respondeu. Com qual música? Tempo! Eu não lembro, ai! Pablo! Mas eu lembro que o refrão era um videoclipe no circo e o refrão era tudo isso aconteceu porque eu gostava de um menino. Tipo, Tá, "All palhaça because I Monseco." liked a boy. A música é boa até, é boa. Não, é Sabrina boa. é ótima. E ela fala que ela recebeu, ela recebeu ameaça de morte nessa época. Porque muita gente culpava ela pelo término do namoro, sendo que não. Eles tinham terminado e meses depois ela saiu com ele. Entendi. E aí a Olivia ficou muito puta com a Sabrina porque o menino sabia que ela tinha insegurança com loiras. O eu gostar da Sabrina hoje tem muito a ver com a imagem nostálgica que ela me causa. Porque a imagem que ela tá usando hoje
Que ela é a verdadeira, né? Não posso falar isso, não posso mais perder seguidores, mas assim, a verdadeira showgirl da atualidade é a Sabrina Carpenter. Não, só tem não uma, tem discussão, amor. não tem Não discussão. tem outra. Não tem discussão. Aquela teoria que eu vi da comunidade bi do TikTok falando que a Sabrina, ela é uma mulher branca heterossexual imitando uma mulher branca heterossexual com tesão. Tipo, como se ela estivesse criando uma hiperpersonificação da mulher branca com tesão, sabe? Boa. E aí, quase como se ela fosse uma drag, sabe? Sim, tipo, sim. E aí você para pra pensar na Sabrina assim, tipo, fala, meu Deus, ela é muito boa. Sabrina, Sim. você é maravilhosa. Amamos a Sabrina. Amamos Sabrina. Mas então, aí o fato dela estar com essa vibe, assim, tipo, meio ali final dos anos 80, começo dos anos 90, sabe? Tipo, a cultura queer, do jeito que ela explora, essa nostalgia do que eu não vivi é o que me atrai no trabalho dela. Ah, saquei. Ah, eu adoro a Sabrina, eu acho que faz sentido essa tua analogia. Ela gosta de fazer a biscatinha das antigas. Eu gosto. Ela é a nossa Dolly Parton, né? Essa aí não é Miley Cyrus? Bom, eu queria falar de reboots. Eu tô pensando em outros reboots. Por exemplo, tivemos... Quando as pessoas ressuscitam também narrativas antigas, né? Teve agora o novo filme de Sexta-feira Muito Louca. Ah, eu nem vejo. Amigo, foi eu ótimo. nem vejo. É hit, eu te garanto. Ficou muito legal o Sério? filme. Eu não esperava que fosse tão legal. Eu não... Cara, esses dias eu vi que tem um filme falando de nostalgia de infância, assim, tem um filme que eu passava muito na minha infância, que era a versão brasileira, né, do Sexta-feira Muito Louco, que é... A Glória Pires... Não é a Glória Pires, É o Tony Ramos e a Glória Pires. É, o Tony Ramos e a Glória Pires, né? Se Eu Fosse Você. Se Eu Fosse Você. Amiga, já muito estão indo bom. pro quarto filme. É um negócio muito doido. Eu não assisti o segundo. Então, tem segundo e terceiro. Tem o terceiro, que a filha dela já tem filho também, não? Não sei, que agora tem o quarto. Nossa, eu vou reassistir. Amigo, então, daí eu não vejo. Não, eu vou reassistir, eu te Não. conto. Eu vou reassistir quando se passar. Meu, a vida. ontem- Eu gosto muito de reassistir coisas, gente. Assistir Se Eu Fosse Você. Eu acho muito importante também revisitar esses espaços e saber de que forma eles ainda ocupam o lugar na sua vida hoje. Porque eu fui reassistir Para Trás Crianças e eu fiquei assim, nossa... Mas parada bem ruim aqui, né? Bem complicado isso aqui. Apesar de eu ter gostado muito no final. Não no final, mas tudo eu gosto. Ontem eu fiquei com Os normais entra Ontem aí eu fiquei também. com um sentimento assim de nostalgia, porque às vezes a gente tem que separar a nostalgia do. Tipo assim, que às vezes é umas coisas muito erradas, né? Que era feito antigamente, né? Aí eu fui assistir Gaiola das Loucas. Eu nunca tinha assistido. Nunca assisti. Você não assistiu? Não sabe o que é? Amigo, Gaiola das Loucas, Mas então, pelo título... é um filme que eu não sei, acho que é do começo do começo dos anos 90, assim, que é um casal de dois homens, que é um casal de homossexuais, e um deles tem um filho com uma mulher. E o filho já tem 20 anos. Aí o filho aparece um dia, e eles são donos de um bar, meio de show de striptease. E aí um dia o filho aparece na casa dele e fala, vou me casar. Só que o filho vai se casar com a filha do governador conservador, líder da sociedade conservadora americana. E aí, tipo assim, um pai é mais... Ai. Um pai, tipo assim, é muito bicha, mas é uma bicha que ainda consegue, tipo, ter uma barba. O outro é muito efeminado, muito, 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 muito. E aí, tipo assim, tem umas... O menino pede pra eles fingirem, pra um ir viajar, pro efeminado ir viajar. E o pai mais másculo fingir que é casado com a mãe biológica. Eles tiram toda a decoração da casa. Meu tipo, Deus, eu quero assistir. Amigo, então, só que daí tem muitas coisas que parecem meio erradas, sabe? Só que ao mesmo tempo, o filme é tão bem executado, Amigo, e ele é mas tão visualmente bonito, sabe? Mas eu acho que é sobre assistir e compreender o seu papel naquela época e de que forma tu consegue conduzir ou abstrair dele Só não pra dá pra hoje, cometer né? os mesmos erros. Tipo, a Manuela Claro. Dias sendo a nova Monteiro Lobato. Puta que pariu, mano. Inclusive babado, né? Essa vale tudo. Enfim. Mas enfim, Três Graças vai ser muito melhor. Quem sabe, sabe. Enfim, Três Graças vai ser muito hit. Mas enfim. Eu Reboot de queria coisas falar, antigas, eu queria já falar falei. sobre o Gap, que agora eu tô ficando velho, né? Aí agora eu tô vendo a nostalgia das coisas que eu vivi. Porque antes dessa coisa da nostalgia, assim, tipo, sei lá, eu tinha nostalgia dos anos 80, que é a década que minha mãe viveu. Então, tipo, eu escutava minha mãe falar, tipo, eu via ela tendo saudade e eu imaginava como era aquela vida, né? Agora eu vejo as pessoas tendo nostalgia das coisas que eu vivi, né? Então, tipo assim, essa música mimosa do Furacão 2000... eu já tinha 8 anos de idade, tipo, eu lembro de ouvir ela, sabe? Tipo, Sabe o que é bizarro? É quando a gente cria uma analogia de que provavelmente essas mesmas crianças e adolescentes estão fazendo essa nostalgia, essa comparação. Pra elas, Furacão 2000 foi uma mão das assassinas pra minha geração. É isso, amigo, é isso. Saca? É isso, mas é exatamente isso, assim, É. sei lá, tipo, que nem o Furacão 2000 que nem foi a Gretchen pra mim. Era quem rebolava a bunda, sabe? Tipo, Sim. porque era o que a minha mãe me contava.
Ou é o El-chan. É. No começo do El-chan, sabe? Ah, tu falou de uma coisa, os meus pais gostavam muito de ouvir Bossa Nova. Não, Bossa Nova não, desculpa. Babado Novo. Babado Novo. Eu confundi. Agora eu quero muito Bossa pessoa Nova com Babado Novo. Qual que é a música do Babado Novo? Amigo, eu não lembro. Kid de Abelha, meus pais amavam Kid de Abelha. Minha mãe também amava Kid de Abelha. Pô, muito bom. Que eu tire essa bermuda que eu quero você sério. Amo a gente cantando. Bom, mas enfim, nossa, eu cortei muito o assunto aqui. Tu tava falando sobre a tua mãe conversa sobre os anos 80. É isso, que tipo assim, as crianças agora de 17, 18 anos no TikTok, elas têm nostalgia de coisas que elas não viveram porque elas não eram nascidas. Mas eu já era nascido, amigo, eu já tava assim, tipo, passando pela puberdade. Eu tenho uma teoria sobre a vida, que eu acho que isso acaba se enquadrando muito. Desde o momento que eu comecei a perceber isso com mais veracidade, eu fico levando pra gente. Gente, a vida é a vida e acabou. Às vezes eu acho que os nossos discursos, que a gente tanto acha que é atual, não é tão atual assim, não é sobre criação. É tudo reciclado. Amigo, é tudo reciclado. Eu tava vendo uma matéria outro dia das pessoas conversando sobre as empresas, tipo, porque essa geração não quer trabalhar. Isso é um discurso que toda geração fala pra anterior. Sim. Sabe? Sim. E eu acho que no nosso contexto, a única coisa que muda é porque nós somos a última geração, na verdade, a tua geração. A tua geração é a última geração a poder comentar como era o mundo antes do celular. Sim. Porque, por exemplo, nos anos 2000 não tinha Sim. celular. E nos anos 2010 já tinha, o que foi a minha adolescência. Então, tipo, de 2010 a 2020, foi de meus 10 aos meus 20 anos de idade. Não, mas então, sabe que eu já tenho uma cresci teoria? com celular, já cresci com internet, a galera já cresce com Instagram. Eu tenho uma teoria que, assim, além disso, é que a sua geração viu a tecnologia evoluir muito rápido. Sim. Porque eu tive acesso ao celular quando eu era muito criança. Tipo assim, com 8 anos eu tinha acesso ao celular. Porque minha mãe sempre foi meio doida, ela tinha. Só que era aquele aparelhão pesado, sabe? Tipo, que abria, Sim. tipo... Daquele celular pro Nokia da cobrinha, são quase 7 anos. Tipo, demorou muito tempo pro Nokia da cobrinha chegar depois desse tijolão, sabe? Sim. Agora, do Nokia da cobrinha pro iPhone, foi 3 anos. Sim. Sabe? Tipo assim... E da cobrinha... Quando eu entrei na faculdade não existia WhatsApp. Não, amigo, do iPhone, do primeiro iPhone, porque temos hoje... Amigo, entendeu? E todo o consumo de internet mudou muito de lá pra cá. Eu acho muito interessante quando a gente entra nesse tópico, porque eu acho que a nova geração, ela, tipo assim, todo mundo passou por esse momento onde o celular evoluiu. Esse lapso de tempo, assim, foi durante a tua fase mais adolescente, jovem adulta. Mas a minha geração pegou isso no momento que era infância e adolescência. Ou seja, é por isso que a minha geração se acha a protagonista do mundo. Sim. Porque pra gente, tudo acontece assim. Tipo, sabe? Daqui pra amanhã vai ter carro voador. Por isso que a nossa geração é marcada por muitas pessoas ansiosas. Eu não acho que as gerações seguintes às nossas vão ser tão ansiosas que nem somos por conta desse fator. Uhum. Mas da tua geração pra frente, amigo, todas vão ser muito ansiosas, porque a gente cresce com tela. Crianças que crescem com tela, sabe lá Deus como é que elas vão ser. Eu tenho 2 sobrinhos agora, né? Vou crescer com eles, bora ver o que vai dar. Eu vi um corte da Denise Fraga falando no podcast da Camila Frender, né? Sobre não o prazer da compra, mas a frustração da não compra, porque quando você vai comprar qualquer coisa, você é tão bombardeado com opção e com propaganda e com banner e com tudo, que quando você consegue o prazer da compra, automaticamente você tem o prazer da não compra. Porque você já recebe, você gostou disso, vai gostar disso aqui, vai gostar disso aqui, vai gostar disso aqui, sabe? Tipo, é o tempo todo a falta sendo construída. Tipo, como você vive? Saquei. Nossa, é muito bacana isso, amigo. Quem diria que tu falasse uma coisa tão inteligente assim? Eu não sei o que eu falei, foi Denise Fraga. Bom, qual era o teu tópico sobre as pessoas fazerem isso? Tem mais alguma coisa pra falar sobre o assunto? Não. Sobre essa questão das pessoas resgatarem essas coisas? Eu acho engraçado. Faz me sentir velho. Não, eu acho... mas isso é um discurso de toda geração também. Não. A gente vai aprendendo a ser adulto, amigo. A gente não sabe. Mas eu entendi que, como, tipo, aí eu vi esses dias também, que assim, um discurso que é o seguinte, que é muito importante. Como eu venho de uma família não funcional, eu demoro mais tempo pra entender como a vida funciona. Então, na verdade, agora, os meus 20 anos, eles vão dos 25 aos 35.
Entendeu? Então eu ainda tenho mais 3 anos dentro dos meus 20 e poucos anos. Ou seja, a gente tem a mesma idade. Quase, eu tenho, sei lá, um aninho mais velho que você. Amigo, se... Não, pera lá, bora fazer raciocínio aqui. Repete esse período. Os teus 20 anos, Isso. dos 20 aos 30. Isso. Isso é equivalente aos 25 e 35? Isso. E agora eu tenho quanto? 32. Colocando em perspectiva, Eu tenho é como se tivesse 27. Eu tenho 26. Então eu sou um ano mais velho. Somos idênticas! Por isso as pessoas acham que eu sou Gen Z. É verdade. Aham. É. Pode deixar. Bom, eu queria conversar agora sobre como a nostalgia, às vezes, ela prega mais peças na gente. E eu acho que, por isso que eu falei, eu sempre pontuo assim, que eu sou uma pessoa que vive muito de nostalgia, consumo, gosto, mas é importante também, às vezes, colocar os pés no chão. A gente tava conversando Sim. agora também sobre, assistir a muitas coisas antigas e tal, mas é importante você também colocar os pés no chão e avaliar que aquilo dali pode ser confortável pra você, mas não é mais plausível aquele comportamento, aqueles hábitos, aquela narrativa, aquela história, enfim. Mas assim também, como perceber a sua realidade ao seu redor. Porque, por exemplo, estamos em época de Sírio, de Nazaré, tô aqui de Paysandu e tal. Sempre quando chega um momento que tá, principalmente o Sírio, eu fico pensando, pô, Belém e tal, ai que saudade dos meus amigos, eu gosto muito de Belém, eu tenho muitos amigos em Belém. Eu sempre que eu vou, me sinto muito acolhido. Mas aqui em São Paulo eu fico, por que eu deveria ter mudado pra São Paulo? Não, de vez em quando bate. Na verdade, batia mais frequência antes, hoje em dia não bate tanto assim mais. Mas quando eu fico com saudade de Belém... E quando eu tô em Belém, são coisas completamente opostas, assim, sabe? Porque eu percebo que, putz... Isso também entre outro mérito. Quando eu morava no Rio e vim pra São Paulo. Do tipo, no começo eu dei uma sofrida, sabe? Mas depois, assim, do tipo... Quero passar mais do que 7 dias lá? Sim. Mas eu acho que é exatamente por isso. E eu acho também que entra muito na questão de, tipo, putz, eu tô... Sei lá, eu não sou mais uma pessoa paraense, sabe? Eu não pertenço mais a Belém. Eu acho que é. Não, eu sou paraense. O que eu me refiro é que quando eu tô em Belém, eu não me sinto mais pertencente de lá. Porque pelo tempo que eu passei fora... Não, eu tô falando sério. As coisas mudam, os assuntos mudam, a vida anda, sabe? A vida continua. E aí os meus amigos que ainda ficaram lá... Vai, Charlie, virou a garota Brat. Vai te fuder, Não quer voltar pra... Vai, Monique das Modas. Não, a questão não é essa. Diva do interior. Peraí, a questão é que quando a gente vai pra lá, os meus amigos continuaram a vida entre si, sabe? Então eles já têm outras piadas então você se sente excluído. Não é excluído, amigo, porque quando eu vou pra lá... Não pertencente. É não pertencente. E aí, a sensação de não pertencer te dá um vazio. Pouquinho. Porque aí, tipo assim, não é uma coisa só minha, sabe? É uma coisa pra todo mundo que mudou de cidade, eu acho. Tu vai pra Belém, tu não se sente mais pertencente daquele cenário. Sim. E aí tu volta pra São Paulo e também percebe que aqui não é Você uma não é cidade que ninguém. conhece. Então, tipo... Enfim, aí eu sinto, sei lá, eu sinto que eu sou uma grande ponte aérea, mas... Enfim. Você é uma grande ponte aérea que não tem local de chegada nem de partida. Você tá o tempo todo em suspensão. É como se a sua pessoa não existisse numa linha no universo. Não existe, amigo. Amigo, que doido. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que chega pra... Tem gente a sorrir e a chorar. Amigo. E assim chegar e partir. Eu fico muito feliz que você vai e volta ao mesmo tempo. Bora uma pausinha aqui pra gente encher de água. Voltando a falar sobre a nostalgia pregar algumas peças. Eu acho que isso também, que vai muito além da gente que... De pessoas como eu, pessoas como tu, que tiveram que sair das suas cidades pra ir pra cidade grande. Eu acho que também entra numa questão de relacionamento também, sabe? Tipo, sabe quando tu volta com eles? Tipo, porque era muito bom e tal. Mas será que era realmente bom? Porque terminou por um motivo. Não, eu também não. Nunca dei chance. Eu também não, mas eu tô falando aqui... Eu? Não, a questão não é essa. A questão é que eu acho que a nostalgia prega umas peças nesse sentido também, sabe? Eu entendo. Mamãe, você terminou. Vamos Mas eu lá. sofri abandono paternal quando era criança. Que isso, bicho? Falei pra gente fechar Eu não essa cara. consigo criar vínculos profundos, porque eu sofri abandono paternal na infância, né? Então, tipo assim, eu não consigo me apegar às coisas. Qual foi o maior não que você recebeu na sua vida? Mas essa bicha pesou o clima na mesma velocidade que é o papo. Tem uma entrevista com a Rita Lee, não foi? Que ela fala, você parou de fumar cigarro? Ela, parei quando eu percebi que não ia preencher o vazio que meu pai deixou na minha infância. Acho que foi a Fernanda Young que falou Foi. isso. Aí ela, eu também parei. Interessante.
Ai, hoje eu tô pra descer o dedo no clima, assim. Mas Porque é. é isso, a nostalgia pra mim sempre vem volta pra esse lugar do tipo, não quero me conectar com o meu passado, vou criar um passado que não existiu, sabe? Eu acho que é uma boa Por isso, tipo assim, saída. meu último tópico era pra falar sobre, tipo, a volta dos anos 80 como nostalgia. É uma coisa que eu amo, sabe? Tipo, a Doja Cat, por exemplo, agora, na nova fase dela. Ela tá super anos 80. As apresentações que ela tem feito, os looks que ela tem usado, a apresentação do VMA, tipo assim, era quase uma ode a Janet Jackson aquilo. E aí é uma década que me encanta os olhos, sabe? Eu falando um pouco mais de artistas, às vezes me irrita, porque eles ficam nessa de homenagear sempre década. E aí daqui a 20 anos vão olhar pra cá e vão falar, ai, olha, nos anos 2020 uma galera fazia homenagem pra década da... Tipo, porra, bora criar coisa nova? Ninguém mais quer fazer coisa nova. Só a Rosalía e a Charli XCX estão fazendo mais pela nossa estética, viu? Alguém tem que criar uma estética pra cá. Porque aí, quando a Doja Cat não consegue fazer isso, o que ela puxa? A puta da Taylor Swift pra ficar fazendo essa porra de álbum. Eu não quero falar que há 20 anos que a Taylor Swift foi a referência dos anos 2020. Porra, bora se levantar também, né? Eu não posso me envolver nesse assunto, porque eu já perdi muito seguidor. Não, eu me recuso a falar. Eu me recuso a me posicionar nessa treta. Eu vou falar um pouco mais sobre Eu essa tô treta. do lado da boca de sacola. Eu vou falar um pouco mais sobre não sobre essa treta, mas sobre a Taylor em si. Eu não tenho nada contra ela. De verdade. Também O não. que eu não gosto, o que eu não aceito, são os fãs quererem empurrar como se ela realmente fosse uma Amigo, pessoa. é uma briga que não vale a pena, amigo. Mas não tô brigando, amigo. Eu só tô colocando os pingos nos is. É que só isso aqui já vai derrubar o nosso vídeo. Tipo, tudo bem se a sua cantora for medíocre, saca? Só curte a vibe aí, porra. É ele que tá falando, não sou eu. Só queria deixar isso claro. E isso vai muito além da Taylor Swift. Isso vai pra qualquer cartela de fãs. Por exemplo, eu sou fã da Florence and the Machine. Sabe? Da maior bruxinha da Europa. Tipo, eu de vez em quando, às vezes eu me incomodo com alguns fãs no E do Twitter. Brasil, a sua terra natal, você não valoriza? O quê? De quem que você é fã no Brasil? Da Lued Luna. Carteirada agora? Catarina, meu mano, tem tatuagem pra ela, tá? Olha, é verdade. Tenho duas pra Florence e uma pra Lued Luna. Olha! Tenho, gata. Tenho o amigo. vinil da Lued, tenho o CD da Lued. É difícil conhecer o interior das pessoas, às vezes, né? Jamais imaginava. É verdade. Pior que é verdade, Amigo, realmente, eu não sabia disso. não. Tu achava apenas uma boneca de plástico. Não. Tem um interior. Eu sou uma boneca de plástico muito leite dentro e com o Ed Luna tacando no fundo. Amigo, bate que bate. É, só a censura depois em cima do leite pra não ficar tão pesado. não. Aqui também. Mas enfim. Bom, a nostalgia ela prega peças pra gente. Eu acho importante, às vezes, colocar os pés no chão e conseguir observar o contexto geral no que você está se metendo. Tem coisas que você consumiu no passado que são super bem-vindas hoje em dia, mas nem tudo ali é consumível ou ainda é atual. Tem relacionamentos que não tem por que você voltar atrás. Tem cidades que não vão ser, sabe? Aquilo que você sente falta não é mais a mesma coisa. É, gente, assim, olha, é ilusório É às isso. vezes. Você não se deixem criar ilusões de que, tipo, às vezes as pessoas entram mesmo, né? Mas é que daí isso também é bipolaridade, né? É a hipomania, é aquele momento da vida que você tá, tipo assim, você tá precisando de uma fissura, você tá precisando de uma fixação. É. Aí a nostalgia vira uma fixação. Você vai lá, isso é verdade. você gasta muito dinheiro, tipo, em coisas que vão te remeter uma época, que vão te remeter uma saudade. É. Cara, quando der a baixa e o Quando ritmo der. não estiver fazendo efeito, Não aí vai. você quer jogar tudo fora, se arrepende da Vai. dívida que fez. Pois é. Exato, exatamente isso. Até porque o capitalismo assim? lucra muito com isso. O quê? Você é assim? Não, eu tenho pé no chão de conseguir compreender isso e não faço gastos assim. Ah. Graças a Deus. Você só guarda o que já existiu. É. Entendi. E geralmente eu guardo o que eu recebo. Ou que foi alguma compra minha que foi, tipo, muito importante. Eu falei, Então você tá guardando o leite do Pedro. Não! Que idiota, bora voltar aqui pra porra do top. Eu nem lembro. Eu falo assim que eu guardo muita coisa, mas agora eu não consigo lembrar de coisas práticas que eu guardo. Mas, por exemplo, eu fui pra Nova York uma vez e eu guardei o guia turístico da cidade. Eu guardava nota fiscal, que não rendia depois porque saía tudo. A única coisa que eu tenho de viagem, assim, é. A primeira vez que eu fui pra Europa, eu e meu ex, a gente transou com um cara. É sempre ela. Você sabe que sou eu. A gente transou com um cara que ele era, tipo, meio estudante de artes, assim, tipo, jovem, trabalhava numa loja de óculos meio chique e tal. A gente foi no apartamento dele. Aí a gente transou e tal. Aí aconteceu coisas assim engraçadas. Mas foi ótimo, foi uma delícia. E aí ele deu de presente pra gente o trabalho dele, que ele tava fazendo um trabalho pra faculdade de moda, que era tentar construir embalagens
no projeto de design de construir embalagens que fossem tipo, um pensamento mais artístico. E ele tava imprimindo nas embalagens fotos em impressão de prata, que ele tinha feito de umas amigas. Aí tem uma foto de uma amiga dele, assim, com as tetas de fora, com o sovaco peludo, sabe? Tipo, e é uma espanholona bonita com cabelo volumoso, sabe? Tipo, é a única coisa que eu guardo de viagem. Aí fofo, meio Mas é uma foto dela? Ou uma foto tua impressa? É uma foto dela impressa em prata, assim, numa caixa. Que bacana. Aí que eu bacana. desconstruí a caixa, transformei num quadro que tá num... Esqueci o nome desse negócio de colocar a folha, enfim. E aí é uma foto dela, assim. Aí ele numerou, sabe? Tipo, 4 de 8, tipo, como... Deixa eu ver, vai, fofo. Fofo. Eu acho importante, inclusive, a gente criar mais essa memória afetiva. Eu acho que a gente se acostumou muito com esse hábito de só fotografar as coisas e aí não tem um pedaço, assim. Eu acho Mas, assim, mas, por exemplo, eu não tenho uma imagem dele, eu não tenho uma foto dele, não lembro o nome dele. Mas não precisa, amigos. Aí já resume Eu tudo. tenho, tipo, a imagem da amiga dele. Você entendeu? Entendi. Eu não tenho a memória Mas tu dele. lembra da história? Hã? Tu lembra da história? Ah, amiga, eu lembro. Eu acho que é suficiente. A gente guarda o leite na memória. Guarda. Pô, eu não consigo lembrar de nada, assim, que eu realmente esteja guardando no momento, mas eu... Enfim, vou manter o que eu já tinha falado antes. Tem algum outro tópico aí? Não, amigo. Não? Por mim... Porque meu último tópico agora, que é pra fechar, já seria falar sobre essa questão da gente ter se acostumado com esse hábito de só fotografar e fazer vídeo das coisas e tipo assim, ficar crente de que a gente vai em algum momento revisitar aquele espaço. Amor, você não vai. Não vai. E aí eu acho que entra também numa questão de capitalismo, uma questão mais crise de armazenamento também, porque, pô, se você for para analisar, por exemplo, eu tenho celular desde os meus 12 anos de idade. Agora, eu lembro quando o iPhone vendia de 8 GB. Já estamos em 128 GB. Não, esse aí é o mínimo, né? Na época o mínimo era de 8, agora o mínimo é 128. O mínimo daqui a pouco vai ser 1 tera. E pra que você quer 1 tera? Porque, por exemplo, eu ainda me acho uma pessoa levemente responsável. Todo final, a cada semestre, eu tenho o costume de limpar minha galeria, até para meu celular não ficar muito pesado. Mas eu limpo as fotos do semestre anterior e eu jogo na nuvem, para que daqui a um tempo eu revele essas fotos. Porque para mim é muito mais prático revelar as fotos do que só manter no meu celular. Nossa, esses dias eu vi uma guia do Instagram que ele ficou organizando coisas de 20 anos. Ele tinha arquivos dos 7 anos aos 27 anos, ele ficou organizando tudo em pasta. Tipo, catalogando foto, vídeo, tudo que ele tinha de memória no computador. Achei um pouco maníaco. Eu tenho vontade de fazer isso, mas o meu objetivo é realmente revelar, porque eu não quero ficar com espaço na nuvem, não quero ter que pagar nuvem. Até porque se a tendência realmente for essa, sabe lá Deus em que momento a gente vai chegar de armazenamento. E eu falo isso tanto na questão monetária, porque tu acaba investindo para ter mais espaço na nuvem, quanto uma questão de meio ambiente também, né, caralho? Porque a galera tá falando muito de inteligência artificial, mas também esquece que armazenamento ocupa data center. E aí, tipo, é uma galera guardando... Amigo, eu tenho uma amiga, a Caroline, que ela tem, tipo assim, 50 mil fotos no celular dela. Tipo, ela tem... Sabe quando tu tenta tirar uma foto? Aí tu tem, tipo, 10 fotos daquela mesma? Ela guarda todas. Ela guarda todas e, tipo assim, da época da faculdade. Já vai fazer 10 anos que a gente começou a faculdade, saca? Foi 2017 que eu comecei a fazer a faculdade. Ela tem foto dessa época, tem a época do nosso ensino médio. Você começou a fazer faculdade em 2017? Foi. Entendi. Ele em choque. Mas é isso, assim, sabe? Até onde vai? Não é bom, né? Não é bom, assim, realmente reavaliar essa postura. Porque, mano, a Caroline... Vai, fala. Porque, porra, se toca, caralho. Porra, Caroline. Tu vai daqui a mais... Eu vivo falando isso pra ela. Mas daqui a 3 anos Tem tu vai 10 ter... pessoas passando sede por sua causa, Caroline. 80 mil fotos no teu celular, de fotos que tu não vai revisitar. E tu vai ter, tipo assim... Pra quê? Pra derrubar 5 árvores por cada foto que você guarda, Caroline. E assim... O iPhone vai crescendo e ele vai melhorando tua câmera. Tu vai tirando foto cada vez mais pesada. E tipo, pra que você quer se ver em tantos pixels? Com todo respeito... Você faz terapia, Caroline? Não tô falando da Caroline, então... E sim, ela faz. Mas a questão é que eu acho que o armazenamento é realmente uma crise que a gente ainda não vê hoje como uma crise. Mas a crise do armazenamento ou a crise da sustentação do self, em que você precisa o tempo todo guardar registro seu para poder fortalecer a sua existência, como se você não existisse a partir do não salvar? Os dois.
Então. Por isso que eu falo, Caroline, você tá... às vezes tem que trocar de terapeuta. Não. O pior é que a Carol, ela é só um exemplo. Acho que tem a grande parcela da população tem esse costume. E a minha preocupação não é, porque eu não fico pensando Sabe o sobre que isso. ocupa muita memória no meu celular? Print dado errado. Amigo, tem vários prints aleatórios. Eu tiro muito Porque, print de uma referência. Tipo assim, sabe? Tipo assim, eu vou tirar foto, daí em vez de tirar foto eu tiro print. Às vezes eu vou desligar o alarme e tiro print. A vovó tá fora. Grandma. Ai, você sabe o que Ai, significa sabe. por que vovó chinelos? Não. Why Nona Rider? Eu queria finalizar esse episódio falando sobre essa crise de armazenamento. Levem a sério, caralho. A tendência é vocês só ficarem pagando a iCloud cada vez mais caro, porque tem que pegar mais tera, e tipo assim, você não vão ver essas fotos e vídeos. Quando você começa a perceber isso, você para de agir também que nem um maníaco, de ficar tirando 70 mil fotos pra tirar uma foto, ou vai em show e grava todo ele na íntegra. Tipo, pra quê? Não tem porquê, amor. Tem porquê, você acaba, né? Enfim, acho que é o momento de você refletir sobre esses hábitos. Ah, mas eu quero, então continue fazendo. Enfim, eu vou estar julgando. Não pode fazer nada. Eu vou dizer o que depois dessa, né, gente? Parem de tirar fotos, façam terapia. Não aí, com o terapeuta da Caroline. Deem presente significativo para os amigos de vocês, que nem a história da foto impressa em prata. Sabe? É muito mais prático. É que não era amigo, era outra coisa. Não, mas ainda assim, é um presente que marcou, entendeu? Marcou. Ai, uma vez marcou você mesmo. se torna adulto, a sua decoração Você da vai casa dar vai uma carimbada. Bom, esse foi mais um episódio do seu podcast preferido entre o Colapso e Colírio. Se inscreva no nosso canal, participe das nossas redes sociais, siga a gente também no TikTok e no Instagram, Colapso Colírio, sem E, enfim. Aí, gente, eu vou dizer o quê? Aproveitem a semana de vocês, terça-feira, vamos ser felizes. Beijos! Beijo, até a próxima semana! A caneca, amor, tem que pegar a caneca. Ai, deixa a caneca. Tá. Pode acender? Falou isso? Ela disse isso.